Oi gente, tudo bem? Para quem não se lembra de mim, eu sou o professor Lucas, sou um dos professores da frente de Biologia C. Hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre a taxonomia e nomenclatura, lembrando que eu sou professor das sedes do Centro e do Tarumã. Para vocês não terem que voltar lá na aula passada ou ficarem em dúvida sobre alguns conceitos que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje, trouxe aqui um pequeno resumo, no qual a aula passada a gente discutiu um pouquinho sobre o que eram os seres vivos, o que seria a vida, que nós não temos um conceito bem definido dentro da biologia, mas que teriam algumas premissas que permitem ter uma noção do que poderia considerar um ser vivo. Uma delas seria a teoria celular, que falava que os organismos teriam como unidade básica a presença de célula, mas nós vimos que nem todos os organismos se encaixam dentro dessa teoria, e que tem outros fatores, como a presença do metabolismo, a forma de obter nutrientes, o processo evolutivo em si, fora as respostas ambientais, e tem uma grande variedade também de coisas envolvidas aí. Vimos também que a vida ela não é estática, que ela foi se modificando ao longo do tempo. Professor, como que a gente consegue compreender isso? A partir das eras geológicas, ou seja, muitas das informações de como era a Terra no passado, como que foi se modificando, está presente nas rochas. Assim como a presença de fósseis, que nos trazem informações de organismos que já estão extintos e que permite também compreender como que ocorreu essa diversificação de vida que nós temos hoje no planeta. E também abordamos um pouquinho sobre o histórico de classificação, começando lá por Aristóteles, acompanhando como que o desenvolvimento de novas tecnologias, como é acoplado ao pensamento evolutivo, como que isso contribuiu para compreender de forma diferenciada como que foi também a forma de classificar os organismos, como que esse tipo de pensamento influencia na forma de estar classificando eles. E para aprofundar um pouquinho na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando essencialmente com taxonomia e sistemática, incluindo também a nomenclatura. Por que classificar? Foi uma das perguntas que eu fiz na aula passada. Quando a gente tem para o lado do mercado, nós sabemos que organizando, classificando esses produtos é muito mais fácil encontrar do que nesse outro cenário aqui, completamente caótico. A mesma coisa para classificação biológica, ou seja, eu preciso determinar parâmetros para que eu consiga organizar os organismos que nós temos no nosso planeta. Que se nós observarmos aqui na árvore da vida, nós temos uma grande diversidade. E eu não souber quem é quem, aonde quem é mais próximo de quem, fica um pouco complicado de estudar e compreender esse tipo de coisa. Para isso, nós temos que entender alguns conceitos. Um deles é a taxonomia, que nada mais é um ramo da ciência responsável por catalogar as espécies. Como assim catalogar? Ela é onde que vai ser responsável por atribuir uma nova espécie e aonde que essa espécie ela vai estar encaixada. Ou seja, eu tenho um cientista que trabalha descrevendo espécies, seguindo parâmetros dentro da ciência, que vai determinar se aquela espécie é nova ou não e qual lugar dela pertencente dentro da grande variedade de vida que tem. Um exemplo aqui seria esses besourinhos aqui. Todos eles são besouros, mas cada um com suas características, que para um especialista de besouro permite colocar esses besouros em um determinado gênero, em uma determinada família, e com isso saber a qual grupo que ela pertence. Um outro conceito, e um outro ramo da ciência também, é referente à sistemática. O que seria a sistemática? A sistemática é o ramo da ciência que compreende as relações entre os organismos vivos. Professor, como assim as relações? É esse ramo da ciência que vai ser responsável por se determinado grupo é mais próximo de outro, ou se esse é um grupo que é completamente diferente de organismos que estão muito distantes. E a partir do momento que nós colocamos o pensamento evolutivo dentro desse ramo da ciência, nós temos a sistemática filogenética, que é o que a gente vai estar abordando na próxima aula, na aula 3. Que a partir desse pensamento evolutivo, além de compreender as relações entre os organismos, eu tenho uma visão evolutiva, ou seja, quais seriam os grupos mais ancestrais e como que foram se divergindo até para grupos mais recentes. Um pouquinho dos conceitos, lembrando lá que Linneu é considerado o pai da taxonomia e ele que propôs lá no sistema Nature a forma de classificação que a gente tem. Mas que forma de classificação é essa? É uma forma de classificação hierárquica, ou seja, eu tenho uma hierarquia a seguir para
para essa classificação. Tá, onde que eu parto tem um conjunto mais amplo, tem um espectro mais amplo, até um espectro específico, ou seja, está na minha menor unidade que eu tenho ali dentro desse conjunto. Ou seja, num conjunto mais amplo que sairia lá de domínio, indo para reino, até chegar na espécie, ou seja, eu vou afunilando esses conjuntos até chegar na menor unidade possível. E para a gente conseguir compreender um pouco dessa classificação, tem alguns outros conceitos. Um dos conceitos que eu queria trazer aqui seria taxon. O que seria o taxon? Unidade ou com um conjunto de características de um grupo animal. Professor, o que seria? Taxon seria tudo aquilo que eu quero me referir a um determinado conjunto. Ou seja, se eu estou falando de um conjunto de ordens dentro de um espectro evolutivo, eu estou falando de um determinado taxon. Se eu estou falando de um conjunto de famílias, eu estou atribuindo o conceito de taxon a um outro conjunto. Ou seja, taxon pode ser qualquer conjunto dentro desse espectro aqui que eu posso estar determinando, mas não vou estar especificando qual que é. A gente vai utilizar bastante o conceito de taxon na próxima aula de filogenia, onde que diferentes taxons podem estar mais relacionados e outros. Muitas vezes não vou estar atribuindo a um nome específico de um determinado grupo. Não sei se foi claro, mas qualquer coisa, comente. Bom, lembrando então que taxon seria qualquer um desses conjuntos aqui. Eu posso utilizar o conceito de taxon. Eu vou estar me referindo a esse taxon baseando em determinada característica, em determinados parâmetros. Só que, dentro da classificação, nós temos diferentes categorias. Que aqui no caso está colocado como reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Esses seriam os conjuntos dentro das classificações que normalmente a gente utiliza para estar conseguindo organizar e classificar esses organismos. Mas, professor, eu nunca entendi o que é um reino, o que é um filo, o que é uma ordem. Ele essencialmente é um conjunto de cada coisa. Como assim? Um gênero, por exemplo. Gênero é um conjunto de espécies. A família seria um conjunto de gêneros. Uma ordem seria um conjunto de famílias. Uma classe seria um conjunto de ordens. E um filo seria todo um conjunto de classes. E que todo um conjunto de filos estaria dentro de um conjunto chamado reino. Professor, parece confuso, mas essencialmente é isso. Cada categoria dessa é um conjunto amplo formado por conjuntos menores. É como se tivesse uma caveira grande e dentro dela tivesse diferentes bloquinhos. Essencialmente é isso que representa cada categoria dessa aqui. Lembrando, gênero é um conjunto de espécies, ou seja, eu teria uma cafitinha lá que se chamada gênero e dentro dela teria os bloquinhos que seriam as espécies que pertencem a esse gênero. Como por exemplo aqui, a gente tem o que? A gente tem a espécie aqui, que é o menor conjunto aqui, o menor taxon possível, nível taxonômico que eu consigo chegar, que é a espécie Tentroica fusca. Essa é a espécie, mas só que dentro, essa é uma espécie no meio de 28 espécies, que estão alocadas dentro do gênero Tentroica. E que esse gênero está entre tantos outros gêneros dentro da família Parulidae. E que estão presentes dentro da ordem dos passeriformes, que tem uma grande diversidade de espécies aqui, olha só. E essas espécies estão atribuídas a diferentes famílias. E assim por diante. Tranquilo, né, gente? Professor, eu ainda não entendi. Como eu falei, eu parto de um conjunto mais amplo, como aqui, por exemplo, o domínio, e chego até um conjunto mais específico. É que nem o caso aqui da raposa vermelha, Fulps fulps. Olha lá, domínio Eucária, reino animal, filo cortada, classe mamália, a ordem carnívora, família dos canídeos, o gênero Fulps e espécie Fulps fulps, que a gente já vai comentar um pouquinho o que seria a espécie. Mas essencialmente é esse conjunto aqui, ó, um conjunto mais amplo para um conjunto mais específico, seguindo essa ordem em si. Mas o que determina esses conjuntos? Esses conjuntos vai ser determinado a partir do quê? Eu vou estar agrupando cada vez mais organismos que são parecidos entre si, ou seja, dentro do conjunto dos animais, vou ter diferentes animais aqui dentro, desde invertebrados até vertebrados. Dentro do filo aqui, entre esses reinos, tem diferentes filos, e aqui eu estaria
focado dentro do filo dos cordados, que teriam características que agrupa dentro dos cordados. E aqui no caso do gênero, ou da ordem aqui, seria o quê? Seriam todos os tipos de carnívoros que pertencem a essa ordem. E assim por diante. É bem tranquilinho. Professor, eu não consigo lembrar cada conjunto daquele. É normal, é muito nome, mas a gente tem os macetinhos que nos ajudam a conseguir compreender um pouquinho. O macete clássico para lembrar a ordem de classificação, saindo do conjunto mais amplo para um conjunto mais específico, o clássico é o reficofage. Que no caso o Ré seria de reino, o Fi de filo, o C de classe, o O de ordem, o Fá de família, o G gênero e o E de espécie, reficofage. Esse é o macete clássico. Mas professor, eu já estou cansado desse macete e quero utilizar um macete alternativo para parecer descolado. Nós temos também aqui essa outra frasezinha aqui, que seria o quê? Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Professor, é muito comprido e é meio esquisito, mas é uma alternativa. Que no caso, rato seria aqui o R puxando de reino, frito o F de filo, C, o tucum aqui seria referente à classe, e o orégano aqui, o O seria a ordem, o F de fica a família, gostoso de gênero e experimente de espécie. Isso você pode ir mudando conforme ficar melhor. Lembrando também que isso aqui é apenas um macete, não vamos estar experimentando rato frito com orégano, que isso não é recomendado. Não quero que vocês atribuem isso que vocês acabaram aprendendo comigo. Mas fica apenas mais uma artiga. Vimos que determinados tipos de alimentação, muitas vezes, acabam sendo um pouquinho complicado visto ao cenário atual. Passando um pouco para outra parte da aula, saindo lá daquelas categorias de classificação, lá do reficofage, passando agora para a nomenclatura biológica. A nomenclatura biológica ela também foi estabelecida por Linnaeus, junto com aqueles conjuntos anteriores ali. Uma das premissas é que os nomes científicos quando têm sido descritos essas espécies estão escritos em latim. A gente atribui esse língua morta porque ela não é muito usual, mas a gente não pode considerar que seja uma língua totalmente morta porque temos falantes em alguns pontos no mundo, mas essencialmente a gente traz como que é uma língua quase que não utilizada, então ela é atribuída para fazer um nome científico. E como que é composto essa nomenclatura? Nós temos algumas regrinhas, como por exemplo, para espécie o nome ele é binomial, ou seja, vou ter um nome composto por duas partes, uma que vai ser referente ao gênero e outra que vai ser ao epíteto específico. Nós podemos também, dependendo do grau de dificuldade em determinados organismos que a gente quer classificar ou atribuir um nome, a um nome trinomial que seria referente à subespécie. Subespécie é algo bastante discutido dentro da biologia, mas muitas vezes não é usual. E dependendo ainda da dificuldade de você conseguir atribuir aquele nome, tem nome ainda que é quatrinomial, que dependendo da variação que existe dentro da espécie. E como que é determinado, como que é feito as normas para esse tipo de regras, como que eu atribuo um nome científico ao determinado organismo. Nós temos duas comissões internacionais. Uma delas seria o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que é o ICZN, e a outra seria o Código Internacional de Nomenclatura Botânica. Tá, professor, mas qual que é a diferença entre elas? Outra nomenclatura zoológica é responsável por atribuir as normas para você se definir um nome científico para o quê? Para um grupo zoológico, ou seja, para um grupo animal. Que quando a gente vai determinar a família, o final da família, o sufixo seria o quê? De. Como assim, professor? Tem um A ali no meio. O sufixo dai ou de, quando a gente pronuncia, feride, ganide, ela é atribuída à nomenclatura zoológica. Para diferenciar da nomenclatura botânica, quando a gente atribui o nome das famílias de plantas e outros vegetais,
as famílias elas vão terminar com o sufixo ácea. Melanomastácea, mussácea. Essa é uma das diferenças entre as normas de nomenclatura entre essas duas grandes comissões. Professor, eu ainda não entendi. Calma que a gente já vai ver certinho como que se escreve um nome científico. A nomenclatura biológica, como eu comentei, ela normalmente é escrito por dois termos. E tem formas de escrever ela. Itálico, quando a gente está digitando, ou quando a gente não consegue escrever de forma itálico, a gente sublinha o nome científico. Como eu comentei, o nome científico binomial é composto pelo gênero, em letra maiúscula, e pelo epíteto específico, que é o que atribui aquela característica daquela espécie. Por exemplo, da nossa musquinha doméstica aqui. Musca doméstica. Aqui o musca seria o gênero, começando com a letra maiúscula aqui, o M, e doméstica seria o epíteto específico, que começa com a letra minúscula. Professor, mas tenho escrito aqui Linnaeus. Linneu ele vai ser a pessoa que escreveu aquele nome científico. E também o ano em qual ele descreveu aquela espécie, ou seja, a mosquinha doméstica aqui, que muitas vezes está voando pela casa de vocês, o nome científico dela foi descrito lá em 1758, ou seja, bastante tempo. Lembrando então, gênero começa com a letra maiúscula e o epíteto específico, a segunda parte do nome científico, começa com a letra minúscula, muitas vezes seguidos de quem escreveu e do ano em que foi descrito. Tranquilo, professor. Alguns outros exemplos que podem ser encontrados dentro da nomenclatura biológica. Cabasos unicinctus. Linnaeus, 1758. Tirando o gênero que tem um som um pouco estranho, nós temos o que de diferente? Se vocês repararem, a gente tem o que? O nome do autor entre parênteses. Mas o que isso significa? Dentro da nomenclatura biológica, muitas vezes os nomes dos autores, quando estão dentro de parênteses, significa o quê? Que essa espécie aqui ela foi descrita inicialmente em outro gênero, ou seja, quando Linnaeus descreveu o Cabasus aqui, ele não pertencia ao gênero Cabasus, ele pertencia a um outro gênero de tatu, que mais tarde um outro autor viu que essa espécie aqui se encaixava em outro gênero, não no gênero descrito anteriormente, e trouxe para o gênero Cabasus, que é o qual ele está classificado hoje. Mas, professor, por que no debaixo tem o Santos aqui? Eu coloquei o Santos aqui como por exemplo, que muitas vezes pode estar só o nome entre parênteses, mas o outro pode estar seguido pelo autor que foi responsável pela modificação do gênero. Professor, isso cai no vestibular? Eu acho bem difícil, mas fica aí como uma possível variação de nomenclatura biológica, de regrinha, de nomenclatura biológica para vocês. Professor, como saber que algum nome científico está errado? Eu trouxe aqui, por exemplo, Crotalus turiçus. Essa aqui é uma forma de escrever um nome científico errado, por exemplo. Crotalus turiçus seria o quê? Seria uma espécie de cascavel. Mas por que está errado? Porque não está itálico, já que eu podia estar digitando. E como não está itálico, ela devia estar o quê? Devia estar sublinhado. Mas como a gente pode observar aqui, a gente só tem o gênero sublinhado e não o epíteto específico. Ou seja, essa seria uma forma de nomenclatura totalmente errada, já que não está seguindo as normas que a gente viu. E o de baixo, professor, está sublinhado. Por que está errado? Porque a gente não tem um espacinho aqui, ó. A gente tem o nome todo sublinhado por inteiro. Isso também é uma forma de nomenclatura errada. A forma correta de escrever Crotalus turiçus sem estar em itálico seria essa. Ó, Crotalus sublinhado, turiçus sublinhado também. E se ela tivesse escrito em itálico, era só aqui, ó. Crotalus turiçus totalmente itálico, sem estar sublinhado, bonitinho. E se eu já tivesse escrito no texto, algumas vezes pode aparecer para vocês nos textos, C. turiçus. O que seria isso? Isso seria a forma de escrever um nome científico abreviado, que no qual, uma vez que eu já escrevi o nome científico por inteiro aqui,
quando eu quiser me referir a essa espécie novamente, eu posso abreviar a espécie aqui, colocando um pontinho na frente do C, e escrever o epíteto específico que eu sei que eu vou estar falando Tacrotatus turiçus dessa espécie de cascavel. Uma outra forma de nomenclatura também que vocês podem encontrar em alguns textos ou até mesmo em exercícios é assim, ó. Crotalus sp e Crotalus spp. Professor, tem diferença? Tem diferença sim. Quando estou me referindo a um indivíduo de um determinado gênero, mas eu não sei a espécie, mas eu sei o gênero, consigo identificar o gênero, eu ponho como Crotalus sp, ou seja, pertence ao gênero Crotalus, mas eu não sei a qual das tantas espécies que existem de Crotalus. Pode ser qualquer uma delas, então eu coloco como Crotalus sp. Quando eu quero me referir ao número de espécies, a quantidade de espécies que tem dentro do gênero Crotalus, eu coloco SPP, ou seja, sei lá, tem 35 espécies de Crotalus no mundo. Eu coloco SPP no final, observando que eles não, o SP e o SPP, eles não estão em itálico. Professor, você falou que tem alguns nomes que pode ser mais do que binomial. Quando a gente vê que não tem diferença de separação de espécies, mas que tem algumas variações, a gente muitas vezes atribui como subespécie. Não é um conceito bem definido ou muito utilizado dentro da classificação, mas quando se tem, normalmente é o nome trinomial, ou seja, por exemplo, a girafa aqui. Nós temos girafa, ou seja, girafa é o gênero e o epíteto específico seria girafa, só que eu tenho uma variação dentro da espécie que está escrita aqui como angolenses, ou seja, seria o grupo de girafas, populações de girafas pertencente ao país da Angola, ou seja, aqui no caso, esse terceiro nome aqui seria referente a determinar o que seria a subespécie, que no caso, quando foram descrever, eles começaram a atribuir subespécies de acordo com o local em que essa girafa se encontrava. Lembrando de volta aqui que o nome específico da girafa seria girafa, e o terceiro aqui se referia à subespécie, que no caso seria as girafas pertencentes ao país da Angola, que tem algumas diferenças. Só algumas curiosidades aqui para vocês. Muitas vezes a forma de classificar um pouco complicadas, que é necessário atribuir subcategorias dentro daquelas categorias que a gente já estudou. Uma delas seria como superordem, quando tem ordens que estão bastante relacionadas, superfamílias, subgênero, tribo, subtribo. Isso é utilizado mais por taxonomistas quando tem realmente muita dificuldade de classificar, quando os organismos são muito parecidos ou por determinado parâmetro acaba separando eles, então eles recorrem a outras subdivisões daquelas categorias. Isso não é muito utilizado no vestibular, mas fica a título de curiosidade por vocês. Quando um cientista vai descrever uma nova espécie, por exemplo, de animal, ele tem que seguir a lei da prioridade. Ou seja, se eu tenho um autor que está trabalhando com determinado bicho e ele escreveu uma nova espécie, e tem um outro autor em outro país que está trabalhando com o mesmo bicho e descreveu uma nova espécie, só que o primeiro a descrever foi esse outro carinha aqui, tem preferência quem descreveu primeiro, ou seja, quem descreveu primeiro é o que vai receber o seu nominho seguido lá na hora de descrever o bicho, mesmo que tenha uma outra pessoa que descreveu depois. Isso acontecia muito por causa que antes não se tinha internet, não tinha como mandar e-mail para um outro especialista que está trabalhando com o mesmo grupo que você. Então você publicava, um outro publicava em seguida, então tinha que ver quem veio primeiro para saber quem que atribuía como autor para aquela espécie. Hoje em dia isso já não acontece tanto. Muitas vezes acontece também homonímia. O que seria homonímia? Nós temos animais diferentes, nada relacionado entre eles, que recebem muitas vezes nomes iguais. Como assim nome iguais? Muitas vezes um gênero está, sei lá, numa família de vertebrados e ao mesmo tempo presente dentro de uma ordem de invertebrados. São bichos totalmente diferentes, pertencem a grupos diferentes, mas às vezes acabam recebendo um nome muito parecido. Então essa seria a homonímia, que pode acontecer também. E para se descrever uma espécie nova, a gente tem que se basear em alguns indivíduos, ou seja, levantar as características que vão permitir que eu separe aquela espécie
utilizando o que nós chamamos de material tipo. Eles serão os indivíduos então, que eu utilizei para levantar essas características que eu vou atribuir à nova espécie. E muitas vezes esse material tipo está guardado em museu, mais do indivíduo para conseguir descrever, e como reserva também muitas vezes. E nomenclatura de vírus. Vírus é uma outra discussão que a gente vai ver mais para frente, mas a forma de classificar vírus é totalmente diferente. Tanto que tem uma comissão internacional de taxonomia viral, ou seja, é um outro grupo, uma outra comissão diferente lá do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica e Botânica. Como regrinha para a nomenclatura de vírus, ela não é binomial, normalmente ela é feita em língua inglesa e não no latim, como é feito na nomenclatura biológica, e ela está associada a alguma característica do vírus ou da doença que ele causa ou do vetor. Essas seriam os conceitos para conseguir classificar um vírus. Só que dentro desse conceito eu tenho o quê? Tenho família e tenho gêneros de vírus também. Então é um pouquinho mesclado. Então, é um pouco complicado, mas não se atente a isso. É mais como uma curiosidade, já que na atualidade nós estamos tendo um problema com vírus e isso já deve ter ficado um pouco confuso se era Covid, se era coronavírus, o que era essa quantidade de nomes todos que foram utilizados. Como por exemplo aqui do coronavírus, ele recebeu o nome popular, o nome vulgar como coronavírus, lembrando lá da Cardi-B, só que o seu nome científico é SARS-CoV-2, ou seja, se tem o 2 é porque a gente já teve o SARS-CoV-1, ou somente SARS-CoV, que nada mais é uma abreviação do coronavírus da síndrome respiratória aguda grave. E nós temos o Covid-19. Covid-19 seria o quê? O nome da doença que o vírus causa, que no caso seria o quê? A doença do coronavírus. O 19 seria do ano que foi registrada a primeira ocorrência da doença. Um outro exemplo de nome de vírus que é atribuído de acordo com o que ele causa seria o quê? O HIV. O HIV é o quê? Vírus da imunodeficiência humana. E a AIDS é síndrome da imunodeficiência humana. Então a gente tem essas nomenclaturas envolvidas. Eu sei que foi bastante coisa, respirem, lembrando sempre que se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, qualquer coisa que possa melhorar, vocês podem me escrever ou entrar em contato de alguma forma, sinal de fumaça e assim por diante. Lembre-se sempre de ficar em casa, espero que tenham bons estudos. Eu sei que foi bastante coisa, bastante regrinha, mas isso dá para ver com calma. Eu trouxe algumas variações mais para vocês ficarem atentos na hora de resolver esse tipo de exercício. A princípio é isso. Volto na próxima aula trabalhando os exercícios da apostila. E até a próxima aula de conteúdo também. Tchau, tchau.